Olá, alunos! Essa é mais uma audioaula do curso Ator, da série O Entendimento do Texto Atélia Sela. O tema dessa aula é o entendimento das personagens Jandira, Lúcia e Célia, né, que são as mulheres que estão presas lá no DOPS, lá na cela do DOPS, né? Lembro a todos que Atélia Sela é uma obra de dramaturgia e, como toda obra de arte, é plural e a sua interpretação depende do seu interlocutor. Eu sou o professor Diogo e esse é o meu entendimento do texto sobre esses personagens, né? Bom, para começar, eu acho que eu prefiro falar primeiro do contexto em que as três estão envolvidas, né? Porque serve para todas, e depois eu falo de particularidades de cada uma, né? Aliás, para quem não sabe, né, a Célia, ela não é uma personagem originalmente feita pelo Gelson, né? Nós fizemos uma adaptação. Antes só existia a Jandira e a Lúcia, e nós fizemos uma adaptação sem colocar nenhum texto a mais, sem criar nenhuma fala que não seja do autor, né? Mas nós fizemos uma adaptação para quando nós precisamos de um número maior de personagens, né? Aí nós trabalhamos com a Célia. Então a Atélia Sela pode ter, né? Se a turma for uma turma que não precisa de tantos personagens, pode ter só a Jandira e a Lúcia. Se for uma turma maior do que 23 atores, que é o número comum, né, dos personagens da Atélia Sela, se ela precisar de 25, 26 atores, aí a gente utiliza a personagem Célia, que divide ali algumas falas com a Lúcia, mas mantendo as características da personagem Lúcia e criando uma outra personagem, que é a Célia, que também é amiga da Lúcia e da Jandira e que tem uma característica específica. Ela não é um clone da Lúcia, pelo contrário, ela é diferente da Lúcia, né? No momento em que eu fiz a adaptação, eu selecionei algumas falas da Lúcia que desse uma característica específica para a Célia, e eu vou comentar sobre isso ao longo dessa audioaula, né? Então são três amigas ou duas amigas, aí depende de como for a montagem, só Jandira e Lúcia ou Jandira, Lúcia e Célia. Eu vou considerar aqui sempre as três, porque aí a gente já abrange todas as possibilidades, né? Então essas presas, né? Elas, para começar, vale lembrar que a Atélia Sela, a parte da cela, ela foi baseada numa pesquisa sobre acontecimentos reais e pessoas reais do período da ditadura militar no Brasil, essa pesquisa foi entregue ao autor, ao Gelson, né? E o Gelson olhou essa pesquisa e, a partir dali, escreveu a parte da cela e os personagens da cela. E essas três personagens, elas têm uma referência real. Então, para começar, eu acho que vale a gente lembrar primeiro que a gente está falando do núcleo do drama da peça. Então é um drama naturalista e verdadeiro, né? Assim, não é uma farsa, nada disso. A outra coisa é que a gente tem que perceber que são essas três personagens que representam a classe mais pobre da sociedade brasileira na peça da Atélia Sela, junto com, lá no núcleo cômico, outros três personagens, que é o Raimundo, a Edileuza e o Edinaldo. Então, se a gente fosse selecionar na peça Atélia Sela os personagens que estão mais à margem no sentido de classe social, né, de recurso financeiro, os mais pobres, digamos assim, do núcleo, são a Jandira, a Lúcia, a Célia, o Raimundo, a Edileuza e o Edinaldo. Então são esses os personagens que representam a parte mais pobre da sociedade brasileira na peça da Atélia Sela. No caso da Jandira, Lúcia e Célia,
é uma parcela que se deu mal, digamos assim, no período da ditadura militar. Então, o mais importante é perceber, quando elas vão conversando entre elas, né, elas vão já colocando um pouco do histórico de como chegaram ali, né? E elas estão presas ali há uma semana, né? A Jandira fala isso. O Felipe só tem 5 anos, já faz uma semana que eu não vejo ele. Então elas estão ali há pouco tempo. Acabaram de chegar ali, né? Estão há uma semana ali sendo torturadas e interrogadas. E elas foram pegas por quê? Porque elas eram muito pobres, não tinham onde morar. Inclusive, elas trabalhavam como prostitutas, né? A Lúcia fala isso, né? Você já se esqueceu quanta gente ralou nas esquinas por aí, né? A gente dava para todo mundo, inclusive para os polícias, né? E às vezes era largado sem nenhum puto, às vezes não pagavam. Então a gente está falando em primeiro lugar de prostitutas, né? Mulheres que trabalhavam se prostituindo, do mais baixo escalão da prostituição, se é que a gente pode criar uma hierarquia. A gente não está falando de prostituta de puteiro, né, de prostituta de luxo. A gente está falando de prostituta de rua e que, veja, muitas vezes eles nem pagavam, né? Então são mulheres que sofrem muito, que têm uma condição de vida muito complicada, né? Elas apanhavam muito. Elas falam: você já esqueceu quanto tapa na cara a gente levou, né? São mulheres calejadas da vida, né? Então elas têm uma personalidade já mais dura, mais reativa, né? Menos racionalizada, assim, não são intelectuais, né? São pessoas de uma vida muito difícil, muito dura, muito violenta diariamente, de muito abuso, muito preconceito, né? E num determinado momento, um padre, que é o Padre Lopes, que é um personagem que elas citam, né? Que é um padre comunista. Então o Padre Lopes representa alguns padres e freis da época, jovens, que se tornaram comunistas, como, por exemplo, o Frei Tito, que foi um personagem, uma pessoa muito importante no período da ditadura. Por quê? Porque ele era um frei jovem, né? Inclusive a história dele é contada no Batismo de Sangue. Ele é representado pelo ator Caio Blá. Acho que vale vocês, atrizes, assistirem esse filme, Batismo de Sangue, né? E o Frei Tito, ele era comunista, jovem, e era da Igreja Católica, né? E ele é preso, torturado e vai para o exílio. Só que ele é tão torturado que ele enlouquece no exílio, e aí ele se suicida, se eu não me engano, na Alemanha ou na França, não me lembro em que país, no mosteiro. Ele se suicida, só que antes dele se suicidar, ele escreve cartas descrevendo como ele foi torturado no Brasil. E a igreja toma conhecimento dessas cartas, e a imprensa internacional, a opinião pública internacional também. Então o Frei Tito é muito importante para o declínio, para o início do declínio da ditadura militar do Brasil, porque a opinião internacional vai começar a ficar contra a ditadura militar no Brasil por conta da tortura e por conta de estarem torturando padres, freis, né? Então é um personagem central, né, do início do fim da ditadura, onde a ditadura começa a perder força por estar torturando loucamente, né, sem controle, qualquer um. E o Padre Lopes, que é a referência, né, da Igreja Católica, de alguns membros comunistas que estavam sendo perseguidos. E vale lembrar que a Igreja Católica no começo apoiou o golpe militar, né? Tanto que houve a marcha da família com Deus e não sei o que, né? No dia antes do golpe militar, um apoio popular junto da igreja para que houvesse o golpe militar e tirasse o João Goulart do poder. Então
só que num determinado momento a Igreja Católica passa a ficar contra a ditadura militar, e a igreja é um poder muito grande, né? Vocês sabem disso. Então, bom, o Padre Lopes faz parte desse contexto, é uma referência a esse contexto. E o que o Padre Lopes fez com a Jandira e com a Lúcia? Ele deu um apoio a elas, né? Provavelmente ele as encontrou na rua, numa situação muito complicada, e chegou para elas e falou assim: olha, eu quero ajudar vocês, né? E junto com outras pessoas foi para algum latifúndio ou algum terreno abandonado, né? E fez uma ocupação, ou seja, invadiu esse terreno e começou a fazer uma espécie de loteamento, né? Começou a fazer algumas casas lá, alguns barracos, né? E tanto que ela fala, lembra como ficou bonito quando ficou pronto, tudo caiadinho de branco? Então, assim, eram barracos pintados de branco, né? Com cal. E ela fala: pensei, vou ser feliz aqui, agora vou ter um teto, né? Alguém me acolheu, que foi o Padre Lopes, né? Então, bom, nisso elas acreditam no Padre Lopes, que está tentando ajudá-las e ajudar aquela comunidade, fazendo uma ocupação, né? Que é uma prática comunista, né? De apropriação de terras improdutivas, por exemplo, né? E elas confiaram, né, no Padre Lopes, que estava ali dando alguma esperança para a vida dessas mulheres, certo? E aí a polícia provavelmente chegou nesse assentamento, nessa ocupação, e levou todo mundo que não conseguiu fugir, e acabou ficando com a Jandira, com a Lúcia e com a Célia. E eles estão interrogando vocês para saber onde está o Padre Lopes, porque ele é o comunista, de fato, né? Então, o que acontece? A Jandira, a Lúcia e a Célia, elas não fazem a menor ideia do que seja comunismo, quem é Marx, que é a União Soviética, nada disso. Não faz a menor ideia, provavelmente, tá? Elas simplesmente foram acolhidas por um padre, e que provavelmente foi aí, depois de um certo tempo, uma primeira pessoa que deu a mão para elas, né, numa situação difícil. E elas precisavam ter um lugar para morar, a Jandira para criar o filho dela e tal. E elas acreditaram, e é isso. E elas não sabem nada de comunismo, não são comunistas, né? Então é uma representação de outras pessoas que sofreram também no período da ditadura militar, sem ser comunistas, sem ter praticamente nada a ver, né? Lógico, elas ocuparam um terreno improdutivo. Mas veja, poderia ter havido apenas uma reintegração de posse, como há hoje em dia mesmo, né? Ou seja, tirado elas de lá e ok, né? Mas não, elas foram presas e estão sendo torturadas porque querem saber onde está o Padre Lopes, né? Então, e uma coisa que elas fazem, que também é uma coisa que acontecia, elas combinam o que elas vão falar. Isso é uma coisa que acontecia no DOPS, eles falavam assim pela janela: o que você está falando, para eles darem a mesma versão, né? Então ela fala: e se eles perguntarem do padre, o que a gente vai falar, né? Então isso era uma prática também dos presos políticos, que está representada na fala dessas personagens, né? Então são personagens de um contexto muito difícil. E aí, para começar, por que isso é importante? Importante porque as atrizes que vão fazer precisam lembrar que essas mulheres, elas são calejadas, né? Então ela senta de perna aberta, é barraqueira mesmo, mal educada, né? Não pensa muito, ela já sai reagindo, né? Tem um corpo diferente, um corpo violado todos os dias, né? Então são personagens que têm um corpo, né? Um espectro energético, digamos assim, muito diferente das atrizes que
vão representar. Então isso é muito importante já desde o começo, começar a impregnar o corpo, né, e construir uma outra energia, que é uma energia de uma pessoa muito sofrida, né, e muito violentada, muito amargurada e muito né, reativa, como um bicho assim que acuado, né? Elas são bichos acuados, certo? Então isso é importante. Tá? Então esse é o contexto dessas três contexto comum dessas três personagens, além do fato delas serem amigas, delas serem parceiras, né? Elas trabalhavam juntas, são amigas aí de algum certo tempo, né? E estão presas há uma semana, certo? Agora eu vou falar especificamente de cada uma, começando com a Jandira, né? A Jandira, em primeiro lugar, a primeira coisa que a gente percebe é que ela tem um filho, que é o Felipe, e que tem 5 anos, né? Se a gente vai observando no texto, o que a gente pode tirar de conclusão é o seguinte: a Jandira é uma pessoa muito sofrida, uma pessoa que provavelmente não tem mais contato com a família, ou talvez nem tem mais família, isso a atriz que vai decidir. Uma pessoa que não tem uma profissão de fato, né? Sobrevivia como se prostituindo, mas não tem uma profissão, né? Não tinha onde morar. Ou seja, com todo respeito, né, é uma fudida. A Jandira é uma fudida. A Jandira, a Lúcia e a Célia lembram muito personagens de Plínio Marcos, né? E o Gelson gostava muito do Plínio Marcos, né, das peças do Plínio Marcos. Então vale a pena também as atrizes que fazem essas personagens lerem Navalha na Carne, né, Abajur Lilás, enfim, ler um pouco de Plínio Marcos para entrar nesse espectro. Essa é uma dica ótima, né, para a construção de personagem. Bom, e a Jandira então é uma fudida que não tem nada, e ela tem uma coisa só, que é o Felipe, né, que é o filho dela. O Felipe e tem, lógico, a amiga, que é a Lúcia e a Célia, né, as amigas, mas assim, a única coisa que ela tem, a única razão para ela continuar lutando, para sobreviver, para acordar de manhã, é o Felipe, né? Que provavelmente é o único que dá carinho a ela, né? E ela está preocupadíssima com o Felipe, que é uma criança e que ela não sabe onde ele está. Ela está lá presa, né? E está enlouquecida. Ela precisa sair para encontrar o Felipe, vai saber onde que ele está, o que ele está comendo, né? Então, onde ele está dormindo. Ela está enlouquecida para sair da cadeia, né? Ela está, ela está lá há uma semana, né? Então ela já está até um pouco sem forças de tão enlouquecida. Você imagina que ela está uma semana, você imagina primeiro, segundo, terceiro dia que ela estava lá. Ela devia espernear que nem uma louca ali, querendo sair daquele lugar, né? Como ela está uma semana, agora ela tem rompantes, em que ela grita, mas ela já cansa, né? Porque é uma semana ali tentando sair da cadeia, né? E sendo espancada, torturada. Mas mesmo assim ela apresenta uma força muito grande. Veja, né? Uma mulher muito voraz. Eu costumo dizer para as atrizes que fazem a Jandira, isso é uma coisa que a Lilian fala também, eu gosto muito da visão dela, imagina uma leoa com um filhotinho, não é? E você, na frente da leoa, você vai lá e pega o filhotinho dela. Essa leoa vai ficar enlouquecida para vir pegar o filhote, né? E na parte do meu filho não, né? Na parte que o Costa entra e fala, seu filho não é um gurizinho do olho verde, né? Ou a gente também usa outra versão, um pretinho de óculos, aí depende de como é a atriz que faz a Jandira, né?
para ter mais coerência. E aí ele fala isso, e aí ela fala, sim. Ele fala, tá lá em cima, vai participar do interrogatório, né? O que isso significa? Esse é um outro elemento que também acontecia na ditadura militar, e esse é o mais triste que existia na tortura na ditadura militar, era eles usarem a família do torturado para fazer com que ele confessasse, né? Então, o que eles vão fazer? Eles vão torturar, ou ameaçar de torturar, o Felipe, um menino de 5 anos, na frente da Jandira, para fazer ela falar. É isso que vai acontecer, porque é isso que acontecia, e o Felipe, nessa história, ele está aí para representar isso, né? Inclusive, uma vez eu vi um relato de um preso político, e que eles fizeram o seguinte: eles pegaram ele, colocaram num barco, era na Bahia, né? E lá no barco levaram ele até o meio do mar, alto mar, e levaram a esposa e os filhos dele, né? E, aliás, eu vi o relato de um preso político que estava preso com outro rapaz, amigo dele, e aí fizeram isso com o amigo dele, né? E ele estava contando que pegaram o amigo dele, levaram para o barco, para o meio, em alto mar, e falou: e aí, cara, você vai falar o nome da pessoa, onde ela tá, etc e tal. Ele não falou, aí jogaram a esposa dele no mar. E vai falar, não vai falar? Não, não vou. E aí jogaram os filhos, né? Então, e jogaram e deixaram em alto mar, ou seja, provavelmente eles morreram, né? E ele viu isso. E aí esse cara que está contando diz que esse rapaz também era preso político, que fizeram isso com a família dele, virou um mendigo de rua. Ele enlouqueceu, né? Virou um andarilho, enlouqueceu, não fala mais nada com nada, né? Devido ao trauma que foi essa tortura com a família dele. Então é exatamente isso que eles vão fazer com o Felipe. E aí você lembra da leoa que eu falei com o filhote. Imagina você na frente dessa leoa matar esse filhote, né? Essa leoa é a Jandira, né? A Jandira é essa leoa que está louca, que está assim reagindo: eu preciso sair daqui para ver o meu filho, né? Tá esperneando e descontando em todo mundo. E aí quando ele chega e fala que o Felipe está lá e que ele vai participar do interrogatório, ela já sabe do que isso significa. E por isso ela desesperadamente perde as forças, né? E cai, falando: meu filho não. Tá? Então, a Jandira é essa fera aí. Ela é, das três, a mais forte, a com um gênio mais forte, a mais reativa. Ela não pensa, ela não é racional. A Jandira é um bicho acuado que, se você vai mexer com ela, ela reage com violência, né? Brigando com você, sem pensar. Ela não pensa, ela simplesmente reage. Ela está acuada, ela está à flor da pele. E essa é a Jandira, um personagem muito forte. E que eleva ainda a carga dramática da peça por conta do Felipe, né, do filho. É um personagem muito bonito, muito complexo, e que dá até a peça uma profundidade maior, né? Dá uma profundidade maior no drama e na amplitude dos assuntos que a peça aborda, né? Essa é a parte mais dramática, né? É mais dramática do que a parte da Rosa, que é estuprada, mas é mais dramática, porque a gente está falando de torturar a criança de 5 anos na frente da mãe. É a parte mais pesada, de fato, apesar de não aparecer na peça, mas é a parte mais pesada e muito importante o Costa, a Jandira, a Lúcia, a Célia trabalharem isso, porque tem essa responsabilidade, né? Bom, então a Jandira tem essa... Elas desapareceram, né? Elas morreram no DOPS e provavelmente foram descartadas em algum lugar e ninguém nunca mais teve notícia dela. Veja,
Isso é uma coisa também muito dramática, né? Muito pesada da peça, porque o Vladimir Herzog, quando ele morre, ele não desaparece. Por quê? Porque todo mundo sabe que ele está lá. Ele era diretor da parte de jornalística da TV Cultura, e aí eles precisam inventar uma forma de mostrar que ele não morreu pela mão dos militares, que ele se suicidou. E aí todo mundo fica sabendo. A Jandira e a Lúcia, ninguém sente falta delas, porque elas não tinham ninguém, né? Então a parte mais pobre sempre, né, sofre mais, e essa é a dor, a realidade desses personagens, desse contexto, né? Elas desapareceram, ninguém nunca teve notícia, também provavelmente nunca procurou. Tem um exemplo interessante para vocês se emocionarem mais com esses personagens, que é o seguinte: eu vi uma vez uma entrevista de um cara que foi preso por 32 anos, não era preso político não, ele era bandido mesmo, e ele foi preso por 32 anos por assassinato e tudo mais, e depois ele se tornou escritor, chama Luiz Alberto Mendes, né? E em uma entrevista dele no Provocações do Abu Janra, o programa da TV Cultura, ele fala que quando ele era jovem, ele ainda não estava na cadeia, ele estava na FEBEM, na antiga FEBEM, Fundação Casa, né? E ele fala que ele era torturado lá, ele não era preso político não, ele era um preso comum, né? Mas ele era torturado porque, ele fala, o delegado Fleury e os policiais do DOPS iam lá na Fundação Casa, na FEBEM, porque, veja, os presos políticos eram classe média, era uma nata intelectual, né? Lá na FEBEM, não, era uma classe mais pobre, né? Que ninguém sentia falta, entre aspas, né? E eles iam lá torturar a molecada na FEBEM para aprender a torturar, né? Porque a tortura é difícil, você tem que saber o quanto você tortura para não matar a pessoa, para conseguir extrair a informação, né? Tanto é uma técnica que o Jonas dá uma palestra. E ele fala que ele foi torturado na época da ditadura, não era preso político, mas eles treinavam neles para depois aplicar aí sim nos presos políticos, que eram pessoas, entre aspas, mais importantes e que aí não podiam morrer, né? Então veja, isso é uma coisa muito triste que aconteceu no período da ditadura no Brasil, e está representado aí também pela Jandira, pela Lúcia, né? E tudo mais, certo? Bom, então essa é a Jandira. Quando a Clara chega, ela briga com a Clara, primeiro porque ela é classe média e ela é revolucionária mesmo, e a Jandira sabe que ela não entende a luta, mas ela sabe que é por conta dessas pessoas que ela tá lá, né? Então ela já sai brigando mesmo com ela, né? Briga até com a Lúcia também, né? Bom, a Lúcia já é uma outra história, né? Ela não tem um filho, e ela também é uma personagem forte, mas um pouco, como ela não tem o filho, como a Jandira, ela é uma personagem que pensa um pouco mais nas coisas que elas estão fazendo lá na cela. Ela fala, olha, para de gritar, eles vão te ouvir, vão vir aqui bater na gente. Ela entendeu um pouco mais o que o Padre Lucas estava fazendo, né? Ela falou, olha, ele ajudou a gente, né? Então a Lúcia é uma personagem também sofrida, também da rua, que nem a Jandira, só que ela está num estado um pouquinho mais calmo e ela consegue pensar um pouco mais. É uma personagem que também tem uma certa força, tanto que é ela que separa a briga da Clara com a Jandira, né? E ela bota a ordem ali, né? Uma pessoa forte, calejada da vida também, mas que tem um certo medo também da tortura e está agindo de maneira um pouco mais racional, mais inteligente. Olha, né? O que a gente vai dizer? Vamos combinar, né? Então a Clara, a Lúcia, ela ajuda a Jandira, ela é um super apoio à Jandira, e ela é um oposto à Jandira. Então quanto mais
ela for mais centrada, mais a Jandira é mais desequilibrada, e aí esse contraste em cena fica mais interessante, né? Então a Lúcia tem todo esse contexto junto com a Jandira, tem uma amizade com a Jandira, é preciso criar esse vínculo, quando elas se conheceram, né? Como é que é a relação delas, e a Lúcia, ela está um pouco mais calma, né? E lógico, muito preocupada com a amiga também, né? Já a Célia, que é esse personagem que nós criamos, quando ela existe, né? Quando a peça vai ser feita com a personagem Célia, é bem interessante. Por quê? Porque eu selecionei algumas falas da Lúcia para compor a personagem Célia. E aí a Célia também é uma amiga delas, que também está no mesmo contexto, só que pelas falas que eu selecionei, é possível perceber que a Célia é a mais medrosa, né? A Célia é a menos calejada, talvez a mocinha que sofreu um pouco menos na rua. Então ela tá com mais medo de ser torturada. Então as falas dela são mais: meu, para de falar isso, né? Não, como é que você pode falar isso, sabe? Então, se você observar as falas que são da Célia, a gente tem uma escala, né? A gente criou uma escala lá na cela com essas três personagens, onde a Jandira é aquela mais voraz, mais forte, reativa, mais porra louca, né? A Lúcia, ela é forte também, mas ela também tem um pouco de medo, então ela está no intermediário, né? Ela é a que pensa mais ali. E a Célia é a cagona, né? A Célia é aquela que está morrendo de medo, né? A Célia é que está sofrendo mais, provavelmente, com a tortura. Ela não está suportando, né? Vamos imaginar num evento extremo, né? Num evento extremo, a Célia seria aquela que se suicidaria, né? Numa condição assim extrema. Ela não iria suportar. Ela tem uma personalidade mais frágil, mais oprimida. Das três, a mais oprimida ali é a Célia, né? É aquela que está mais submetida à tortura, que está sofrendo mais com a tortura. A Lúcia, em segundo lugar, mas ela está um pouco mais calma, então ela pensa um pouco mais. E a Jandira, ela não está nem percebendo, ela está reagindo. Ela está um pouco cansada, mas ela está reagindo, ela está voraz por conta do filho, né? Então é uma escala muito bonita, assim, que fica com essas três personagens que representam tudo isso que eu disse, né? São as fudidas da peça, são as personagens plinianas, né? Do Plínio Marcos, e personagens muito importantes que mostram, que apresentam para a plateia, né? É nesse momento que com essas personagens que se apresentam a cela e a tortura ali, de fato, né? A peça, a cela, ela vai fazendo um caminho. Ela mostra o aparelho, depois ela mostra o delegado DOPS, depois ela mostra um porão onde tem a tortura e depois mostra a cela. Vai fazendo um caminho na cabeça do espectador, e quando apresenta essas personagens, mostra de fato a cela e como é a condição delas lá. É legal imaginar e pesquisar que essas celas eram sujas, né? Tinha rato, né? Era uma condição muito complicada. É legal ter essa fé cênica, né? Vale a pena, é muito importante visitar o Museu da Resistência na Estação Pinacoteca para ver como eram as celas, né? E ouvir o relato das pessoas que foram presas. Tudo isso é material importantíssimo para essas três atrizes que vão representar lá dentro da cela, certo? Então, bom trabalho a todas, e que essa audioaula tenha ajudado vocês no entendimento. Até mais, bom trabalho!